Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 27 de novembro. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom a gente lembrar que é muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. E hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos falar sobre a prevenção de acidentes de trabalho. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder interagir conosco e muito mais. Então, fica com a gente que o assunto do dia, ele só está começando. Descuido, falta de equipamentos de segurança e até mesmo a exaustão provocam 700 mil acidentes de trabalho a cada ano em todo o país. Os dados levantados pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho revelam a seriedade deste problema, que atinge trabalhadores de várias profissões. O Brasil é a quarta nação do mundo que mais registra acidentes durante as atividades laborais. Fica atrás apenas da China, da Índia e também da Indonésia. Desde 2012, a economia aqui do nosso país já sofreu um impacto de 22 bilhões de reais por conta de pessoas afastadas de suas funções após sofrerem ferimentos durante o trabalho. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, falar um pouco mais da importância da prevenção do acidente de trabalho, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Milton Gouveia. Dr. Milton, ele é juiz, ele é gestor regional do Programa Trabalho Seguro da 6ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho Pernambuco, TRT-PE. Também vai nos ajudar a entender muito mais sobre o tema o Dr. Leonardo Mendonça, procurador do Trabalho e coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Daqui a pouquinho, dicas e orientações serão repassadas através dos nossos convidados, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. A reportagem é de Joyce Fernanda e a narração da Jéssica Rebeca. Confira! No chão, nas alturas e antes mesmo do trabalho começar, o risco de acidentes está por toda parte. Por isso, é sempre muito importante pensar na prevenção no ambiente de trabalho. Investir em equipamentos, em sinalização, treinamentos, tudo para que a vida dos colaboradores seja preservada. Para a gente entender mais sobre isso, visitamos a sede da CELP, que atua em uma das áreas mais perigosas e lidam diariamente com a eletricidade e a altura. A indústria do setor elétrico, realmente ela demanda muita proficiência dos nossos colaboradores pautada em segurança. E segurança para a CELP é comportamento seguro. Segurança é trabalhador treinado, é trabalhador instruído, é trabalhador equipado e trabalhador sempre apto a operar e intervir no nosso sistema elétrico com zero acidente. Então vamos lá. Como o assunto é a prevenção de acidentes, a gente precisa mostrar alguns dos equipamentos de segurança que a Letícia e o Leonardo utilizam sempre. Numa olhada rápida, a gente contou em 7 tipos. Eu uso o capacete, que serve para proteger minha cabeça, né? Exemplo, se cair uma pedra, não vai atingir minha cabeça, certo? Uso protetor facial, que quando a gente vai abrir uma chave, faca, alguma coisa, para a iluminação não bater nos meus olhos. A gente usa vários equipamentos de proteção individual, certo? Letícia falou sobre o capacete, a manga, as luvas, protetor facial. A gente usa o cinto paraquedista, que é esse cinto aqui. A gente tanto pode usar ele no Sky, que é o 6º, como também na escada. Quando nós usamos ele na escada, a gente tem que usar esse outro equipamento que se chama trava-quedas, que evita que a gente, na escada, por um deslize, a gente venha a cair. Esse equipamento ele fica preso a uma corda que fica fixa e não permite que a gente caia. A gente tem a bota, nossa bota que é uma bota voltada especificamente para essa área, onde ela aguenta algo em torno aí, já vi alguns testes, algo em torno de 13 mil volts, certo? Então, para o que a gente trabalha, a capacidade dela é muito acima, então nos dá uma garantia boa. Isso aqui se chama o talabarte.
Isso aqui, como a gente precisa da mão livre para trabalhar, né? Então a gente alça ele no poste, se prende e a gente fica com a mão livre para poder executar o nosso serviço. O gerente de operações da companhia explica que a proteção desses profissionais vai além dos EPIs. Os materiais precisam ser frequentemente testados e os colaboradores treinados para que não aconteça nenhuma falha, por menor que seja. Tudo começa primeiro no rigoroso processo de recrutamento e seleção. A gente brinca que para trabalhar nas nossas linhas e redes de subestações, nós temos a elite da tropa, são os nossos eletricistas. Depois, um rigoroso programa de treinamento focado na legislação brasileira. Depois, um rigoroso processo de capacitar e autorizar esse eletricista a fazer, primeiro, o uso dos procedimentos operacionais. 2, o uso das proteções coletivas, muito importante no setor elétrico, na indústria do setor elétrico, como geração, transmissão, distribuição, que é o caso da CELP, da energia elétrica. E, por último, no fim dessa cadeia, a proteção coletiva, a individual, que é a bota, o capacete, a vestimenta, a proteção de face, a proteção de mão, a proteção de membro superior. Durante os mais de 50 anos de existência da companhia, as estratégias de prevenção de acidentes de trabalho vêm se aperfeiçoando e os resultados positivos aparecendo, claro. Acidente praticamente zero, que vem caindo a cada ano, né, com esforço diário da nossa liderança. Para a CELP, a segurança começa na alta administração, na alta gerência. E o mais importante, o acidente tendendo a zero e famílias felizes. Família que entrega o seu trabalhador à CELP no início da jornada e recebe ele no fim da jornada para viver em família. Pois bem, é isso que a gente espera também de muitas outras empresas, né? O tipo, né? No caso, o acidente tendendo a zero, esse número caindo cada vez mais e as famílias felizes, porque não vão perder e não terão seus parentes mutilados por conta de um acidente de trabalho, por exemplo. Daqui a pouquinho vamos refletir muito mais sobre o tema, falar mais sobre o tema. Vamos trazer muitas dicas para você que está em casa, mas a partir de agora a gente convoca a você para que você venha interagir conosco, venha participar e desde já vou te explicar o que é que você deve fazer para participar do assunto do dia. Olha só, a gente vai lançar agora a nossa enquete e você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. Olha o que temos a fazer a você essa pergunta. Olha, a pergunta de hoje é a seguinte. Enquete do dia, você já sofreu algum acidente de trabalho? Sim ou não? Já sofreu? Liga pra gente e responde sim ou não através da nossa linha interativa. O nosso número é o 3424-1977, linha interativa, aberta e disponível para que você participe conosco, respondendo nossa pergunta de hoje e mandando também a sua dúvida sobre o tema, 3424-1977. Você também pode responder a nossa pergunta e mandar também alguma dúvida através da internet, na nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet e o nosso WhatsApp também está disponível, 994 18 1206, 994 18 1206. Acessa, deixa quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E de acordo agora com o Ministério da Fazenda, entre 2012 e 2016 foram registrados 3 milhões e meio de acidentes, né? 3 milhões e meio de casos de acidentes de trabalho em 26 estados e também no Distrito Federal. Esses casos, eles resultaram na morte de 13.363 pessoas e geraram um custo de 22,17 bilhões de reais, isso para os cofres públicos, com os gastos, né, da Previdência Social, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e também auxílio-acidente para as pessoas que ficaram com sequelas. Nos últimos 5 anos, 450 mil pessoas sofreram ali fraturas enquanto trabalhavam. Então, diante desses números, a gente vê quanto é sério esse tema, né, esse assunto em debate, e a gente vai falar muito sobre prevenção, traremos muitas dicas sobre isto, com a participação aqui dos nossos convidados. Quero dizer mais uma vez que é um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Dr. Milton Gouveia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Leonardo Mendonça, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, bom dia a todos.
A gente viu, né, na reportagem, falamos um pouco mais sobre a importância da prevenção. Quando se tem esse trabalho de prevenção, são famílias que ficam mais felizes, porque tem a integridade desse mantenedor da casa, né? Ele está trabalhando seguro. Mas para a gente introduzir o tema, né, refletir um pouco mais sobre o tema, o que é que a gente poderia classificar como acidente de trabalho? O que é que se enquadra como acidente de trabalho? Como é que a gente poderia começar, né, esse nosso debate, doutor Milton? Ouvintes, telespectadores, vejamos como as estatísticas foram apresentadas são terríveis no Brasil. Nós estamos acidentando e matando mais do que as guerras. A prevenção é o ponto ótimo. O acidente e os equipamentos de proteção já são, vamos dizer, situações que ultrapassam a prevenção. Nós temos formação de normas para prevenção dos acidentes tripartite, com 3 atores. O ator estatal, que é o governo através do seu representante do Ministério do Trabalho e Emprego, uma representação dos trabalhadores, através de suas federações, e uma dos empregadores. Esses 3 atores e agentes se reúnem, estudam e elaboram a norma, e essa norma ela vem sendo dinâmica e progressiva, que a partir da evolução da economia, da situação da tecnologia, vão surgindo novas formas de prevenção e de se evitar o acidente, que é o que nós devemos fazer. Mas, na verdade, a gente busca esse ponto ótimo. Não quer dizer que, como foi colocado, nós somos a quarta nação em termos de acidente. E vejamos que a China está incluída nisso aí. E a China tem uma economia, muitas vezes, mais avançada do que a nossa. O prejuízo que o Estado sofre com o afastamento do trabalhador, com a previdência sendo onerada para aquele trabalhador, para o trabalhador que morre e o que fica sequelado. Mais das vezes para o resto da vida. Diminuindo sua atividade profissional, sua atividade de trabalho, de labor, além de um transtorno, que é o problema, nós não vamos falar só em economia, não. Vamos falar num problema social. A família que perdeu o seu pai ou sua mãe num acidente de trabalho. Veja os efeitos danosos para essa família. Aí vem um reflexo também na economia, né? Então, isso é um assunto. O Tribunal do Trabalho, e nós temos um apoio muito efetivo, depois ele falará do Ministério Público do Trabalho, ele tem 2 programas. Esses programas são permanentes, não são programas assim de circunstanciais. É um do combate ao trabalho infantil e outro do fomento, ou do incentivo, ou da busca do trabalho seguro. Então, aqui em Pernambuco, esses 2 programas eles estão unidos e nós somos gestores desses programas. E tivemos recentemente um congresso que abordava esses pontos. Porque nós precisamos conscientizar a população, precisamos conscientizar os meios de divulgação, a mídia, tudo, que o acidente é algo tão terrível que desestrutura uma família. Do pai que foi afastado, da mãe, do irmão, do filho. Então, é isso que nós estamos objetivando com propósito, juntamente com os atores que trabalham conosco, com um viés de partícipe direto do Ministério Público do Trabalho também. E são vários fatores que podem levar a esse acidente, né? A gente falou do descuido, da falta de equipamentos de segurança e até a exaustão desse trabalhador. Esses fatores eles podem levar
a esses acidentes que estão cada vez mais frequentes aqui no nosso país? Sim, não existe uma causa única. E até aproveitando aí a reportagem que foi passada, eu gostaria de colocar uma outra causa não citada ainda, a própria terceirização, que agora foi feita a terceirização ampla e restrita por conta de uma reforma trabalhista. E aproveitando a reportagem que foi colocada, e para não falarem, né, que isso aí é algum tipo de posição apenas do Ministério Público do Trabalho, eu convoco o espectador, convoco vocês, a reportagem, de depois procurarem fazer uma reportagem similar com um carro onde esteja escrito a serviço da CELP. É visível a diferença de proteção, né? Se falou muito que os números na CELP tendem a zero, mas infelizmente acontecem muitos acidentes com terceirizados da própria empresa concessionária de energia pública, né? Então, se a gente sair na rua, não é nada que precisa de conhecimento técnico, se a gente sair na rua e a gente vê um carro de funcionários da própria CELP trabalhando, o nível de proteção é 1. Se nós vemos na rua algum carro onde estiver escrito a serviço da, o nível de proteção é outro. Isso mostra que o Ministério Público, inclusive, tem questionado algumas concessionárias de energia elétrica e elas têm falado isso, que os números nas próprias concessionárias são próximos de zero. Só que esquecem de colocar que, em muitos casos, mais de 80% do serviço é terceirizado para uma empresa que não tem condições de prestar o mesmo tipo de serviço. Agora, o que o Ministério Público do Trabalho entende é que, considerando que nós estamos em normas de proteção à saúde e à vida das pessoas, que a responsabilidade é solidária. É tanto do tomador de serviço como do prestador de serviços. E eu gostaria de aproveitar também o que já foi falado, porque foi falado, como o Dr. Milton bem colocou, o custo social é muito mais elevado que qualquer custo financeiro, né? Uma família que o trabalhador vai para casa, ele sai de casa para trabalhar e ele não volta porque sofreu um acidente fatal, né? Isso não tem preço. Mas foi colocado que o custo social é de 22 bilhões, mas eu lembro que esse custo é apenas de valores gastos pela Previdência. Pela Previdência. E qual o custo do SUS para isso? Quantas pessoas que não estão no hospital porque ou sofreram um acidente típico, né, que é aquele que acontece num único momento, ou adoeceram por conta das péssimas condições de trabalho? O SUS não tem cálculos disso, mas quanto é que é? A OIT estima que em determinados países chega a se gastar 4% do PIB com questões relacionadas a acidente de trabalho. Então precisamos avançar sempre, né, para diminuir isso, né, porque esses números são absurdos. Eu costumo sempre dizer, um caso só já seria um número alto. Imagine num país onde historicamente nós temos em torno de 2.700 pessoas morrendo por ano vítimas de acidente de trabalho. E como a gente avança, né, para reduzir esses números? De que forma a gente poderia dizer que é um avanço para reduzir? São políticas públicas? O trabalhador ele precisa estar consciente também que ele tem que fazer a parte dele, a empresa também precisa se mobilizar. Como é que a gente poderia destrinçar esse avanço, né, para quem está em casa nos assistindo? O que é avançar na redução desses números? Fica à vontade. Doutor Milton? Posso falar? Na verdade, existe uma obrigação de todos. Né? Claro que a obrigação maior, né, do Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque nós faz parte das nossas metas prioritárias, nós somos remunerados por isso. A Justiça do Trabalho também tem sua parcela de participação, o poder público de uma forma geral, mas nós precisamos mudar principalmente a cultura de que acidentes não irão acontecer. Eles podem acontecer e eles não acontecem por acaso. Então nós temos que mudar a cultura, né? O Ministério Público do Trabalho tem procurado investir nisso. Não é à toa que, por exemplo, no mês passado eu tive aula em 2 escolas públicas para crianças de 12, 13, 14, 15 anos para falar do tema acidente de trabalho. Porque a gente precisa fazer com que o cidadão, né, desde criança, ele se preocupe com isso, se preocupe com o acidente de trabalho, se preocupe com o acidente no trânsito, né? Ontem nós tivemos um acidente terrível aqui na cidade de Recife, né? E nós temos que nos preocuparmos com esse tipo de situação. Nós não podemos achar normal nenhum tipo de acidente. E temos que também mudar um pouco a cultura, porque muitas vezes no nosso país o acidente só é aquele quando ele causa uma sequela, quando ele causa algum tipo de prejuízo à saúde da pessoa, né? Tem um exemplo aqui muito bom do professor Beda Parcoquebas, por exemplo, ele diz o seguinte: se uma lâmpada cair agora ali e não machucar ninguém, isso já deu um acidente. Ah, mas não machucou ninguém, mas a gente precisa saber o que aconteceu para aquela lâmpada não caia depois na cabeça do apresentador, do câmara, dos entrevistados. Então nós temos que mudar isso um pouco. Muitas vezes acontecem acidentes no trabalho no país e não são investigados porque não ocorreram vítimas. Quando não teve vítima, ele não é notificado, né?
E não tem como fiscalizar se não tem a notificação. Na verdade, tem que fiscalizar. A própria empresa tem que se preocupar com isso. Né? As empresas precisam avançar com suas comissões internas de prevenção de acidentes, que tem que ser mais atuantes. As empresas têm que dar mais poder a seus engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho, porque muitas vezes eles sequer têm a liberdade de poderem mostrar para a empresa o que tem que ser feito. Né? No Brasil, o Brasil, por exemplo, ratificou uma convenção da OIT, que é a Convenção 171, que diz que o médico do trabalho ele não pode ser demitido por nenhum motivo que seja relacionado à sua atividade. Só que, infelizmente, o que nós vemos muitas vezes é que se o médico do trabalho quiser fazer o seu trabalho bem feito, apontando quais são os erros da empresa e quais medidas tem que se adotar, isso também vale para o engenheiro, para o técnico de segurança, a empresa ele simplesmente é demitido de sua função. Então, as empresas têm que ter a segurança também, é uma obrigação de todos, mas principalmente das empresas, que tem que ter a segurança e saúde como principal aspecto de suas atividades, quando a gente sabe que muitas vezes ela se preocupa muito mais com a produção, e é claro que a empresa tem que produzir. Nós vivemos na sociedade capitalista, mas a produção não pode ser feita nunca em detrimento da segurança. A segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Ok. Doutor Milton, quer fazer uma colocação? Fica à vontade. Eu quero pontuar aqui, que foi bem destacado pelo doutor Leonardo, é o seguinte: nós temos que trabalhar para modificar essa cultura de irresponsabilidade. Olha, o empregador é o primeiro responsável. Essa informação de que o trabalhador contribuiu para o acidente, ela é uma falácia, porque o empregador tem que fiscalizar constantemente a atividade desenvolvida pelo trabalhador. Se o trabalhador não está consciente da utilização de equipamento de proteção, ele até mesmo pode ser afastado do trabalho se não obedecer àquela regra de segurança. Não se justifica o trabalhador sofrer um acidente e o empregador vir dizer que ele sofreu um acidente porque não estava usando o equipamento que ele concedeu e porque não fiscalizou a utilização do equipamento. E eu quero fazer um destaque aqui para o telespectador, o seguinte, que o acidente do trabalho não é aquele só que se apresenta visível, não. Alguém que chegou com o braço cortado, com isso, com aquilo, esse é um acidente, acidente de trabalho, é um acidente que se exterioriza. Mas o acidente de trabalho pode ser, a ele se equipara uma doença que o trabalhador adquiriu pela atividade desenvolvida na empresa. Uma síndrome do pânico, por exemplo. Isso aí a Previdência diz. Equipara-se ao acidente de trabalho uma doença adquirida fora as doenças que são da própria atividade. São doenças chamadas profissionais, que aquela atividade está classificada como geradora, gestante, vamos dizer, produtora da doença. Então, e uma doença que é invisível é a doença mental. O que o trabalhador sofre pela atividade que desenvolve, por uma pressão de meta inatingível, né? Pelo um trabalho que você destacou com muita propriedade, uma exaustão. A gente verifica nas estatísticas que trabalhadores até experientes sofrem acidentes. Descuidam porque não são fiscalizados, ou até entende que não precisa utilizar aquele equipamento porque já se conscientizou que é totalmente diferente. Não, há aí o responsável. Não se pode afastar isso. É uma responsabilidade, nesse caso, objetiva, do trabalhador ser fiscalizado para usar o equipamento que é obrigatório. Esse equipamento que é obrigatório, que a gente viu, por força das normas regulamentadoras. Né? E que a gente diz, o ideal, isso é o ideal, não é o real, era que ninguém precisasse utilizar equipamento, trabalhasse sem nenhuma condição de risco. Mas isso não é possível. Trabalhar em altura, não tem como trabalhar em altura sem risco. Trabalhar com eletricidade, não é trabalhar sem risco. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes de trabalho. E muita gente, quando tem dúvidas sobre vários temas, corre logo para a internet, acessam a internet para buscar informações sobre acidentes de trabalho. Será que eu tenho direito à indenização? Não tenho? O que é que cabe a mim? O que é que cabe à empresa? E a gente tem algumas informações, afirmações comuns lá na internet, e a gente vai mostrar aqui para os convidados que eles vão nos ajudar a entender, é mito ou é verdade as seguintes afirmações. A primeira tela diz o seguinte: segurança do trabalho é custo e não investimento. Essa afirmação aqui é um mito ou uma verdade? É um mito. Na verdade, a segurança do trabalho é investimento. Primeiro porque, por obrigação constitucional, as empresas são obrigadas a garantir um meio de trabalho equilibrado e seguro para os seus empregados. Segundo, tem um custo social na própria empresa. Uma empresa onde aconteceu um acidente que vitimou um dos seus trabalhadores, com certeza isso vai afetar na produtividade da própria empresa. E terceiro, na verdade terceiro não, são vários outros fatores, mas temos que lembrar que, de acordo com o Código Civil e agora com as novas regras da consolidação das leis do trabalho, toda aquela pessoa que causa prejuízo a outra vai ser obrigada a reparar. Então, se um trabalhador é vítima de um acidente de trabalho, perde um braço, falece, tem algum tipo de sequela grave para o resto da vida, aquela empresa vai ser demandada na Justiça do Trabalho e, caso comprovado que o acidente ocorreu por omissão, negligência, descuido da empresa, e eu posso adiantar que em mais de 99% dos casos existe sim um grau de culpa da empresa, menor ou maior, ela vai ser obrigada a indenizar aquele trabalhador. Então, ela tem que investir em segurança, ela tem que capacitar, tem que autorizar os seus técnicos de segurança do trabalho, os seus engenheiros de segurança, para que eles exerçam as suas atividades com liberdade e possam, de fato, apresentar para a empresa quais são os riscos daquela atividade para minimizar ou eliminar todos esses riscos. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação, será que é mito ou verdade, que a segurança do trabalho, ela trava a produção? Não. Totalmente verdade. Totalmente mentira, né? Totalmente um mito. Ainda naquela anterior é o seguinte: a Constituição de 88, quando assegurou o livre empreendimento, também obrigou ao investidor, à empresa, a ter uma obrigação social. Ela não só apenas busca o lucro, mas também ela tem que devolver esse lucro em segurança social. Olha, uma pequena empresa que não cuida disso, o primeiro acidente grave nela vai fechar. As grandes empresas suportam o acidente, quer dizer, suportam o custo do acidente, mas uma pequena empresa não. Isso é semelhante ao seguro de veículo. O pessoal diz: olha, não vou fazer o seguro do veículo porque é muito caro. Lamenta quando o carro é roubado, é incendiado, coisa e tal. Então, esse mito de trava a produção, não trava a produção. Inclusive, em países de maior desenvolvimento, os produtos entram no mercado com uma base de informações da origem, da segurança e de como é produzido. Se não é com exploração do trabalhador. Né? Então, isso aí é uma pura inverdade. Ok, vamos até um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. O funcionário, ele é obrigado a usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Ele é obrigado, mito ou verdade? É uma verdade. Se o Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional da empresa, o PPRA, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, eles têm que determinar quais são os equipamentos de proteção individual que têm que ser usados pelos empregados. Então, os empregados eles são obrigados a usar, inclusive a empresa tem que cobrar, conforme inclusive o Dr. Milton já destacou bem no bloco anterior, e o empregado pode até ser demitido por justa causa caso não utilize o equipamento de proteção individual. Agora, o que é importante a gente sempre destacar, porque tem sido muito comum, principalmente em demandas trabalhistas, que a empresa quer sempre culpar o empregado pelo acidente, o que é normal, né? A empresa se defender é normal. Mas não é assim. O EPI, o equipamento de proteção individual, ele tem que ser a última alternativa. Nós devemos
cobrar, insistir nos equipamentos de proteção coletiva, em barreiras, em travas, que evitem que qualquer tipo de acidente acontecer. Se essa barreira, essa trava, não impedir o acidente, o EPI vai servir como última alternativa para que o trabalhador não tenha nenhum tipo de prejuízo à sua saúde. Mas sempre lembrando que temos que investir em organização do trabalho e em equipamentos de proteção coletiva. Ele precisa utilizar esse equipamento, mas ele precisa também ser treinado, né? Que não adianta nada. Ele está usando todos os equipamentos e não saber a utilidade de cada um. E fiscalizado se está usando. E o que é importante, desculpa, é que a própria empresa, isso não é feito, deveria informar para o empregado por que ele tem que usar aquele EPI. Sim. Porque muitas vezes a empresa obriga, tem que obrigar, está certo, mas ela tem que conscientizar o funcionário, porque eu tenho certeza que o funcionário consciente, sabendo quais os motivos da utilização daquele equipamento, e os motivos têm que ter sido descritos pela segurança do trabalho da empresa, ele vai utilizar aqueles equipamentos com maior frequência do que se ele não souber por que ele está usando. É de que forma ele repassa essas informações? Ele convoca todos os funcionários na mesma hora para fazer uma orientação sobre o uso do equipamento? Ou pode ser cada setor ele mobiliza aqueles trabalhadores para informar a necessidade do uso, né? Por que estão usando? O treinamento tem que ser constante, reiterado. Porque se faz um treinamento, até mesmo treinamento em admissão, e depois não é constantemente reciclado aquilo, o trabalhador pode se afastar até da consciência da obrigação da utilização. Então aquilo tem que ser constantemente lembrado ao trabalhador, constantemente cobrado, constantemente fiscalizado, que o trabalhador tem a obrigação de utilizar aqueles equipamentos. Segundo, o equipamento ele tem uma vida útil. O equipamento ele não é ad eterno. Cada um dos equipamentos tem a utilização por X meses, X período. Protetor auricular, luvas, capacete, aquilo ali, como qualquer material, ele tem uma vida útil. Então, constantemente, porque a empresa às vezes só entrega a primeira vez, mas não, tem que ser constantemente atualizado no seu prazo de validade. Quando a gente fala, né, equipamento de proteção individual, a gente pode interpretar de que eu não posso compartilhar o meu equipamento de segurança, se é equipamento de proteção individual, ele é meu e intransferível? Vai depender do equipamento. Normalmente sim, mas existem equipamentos que podem ser sim usados por mais de uma pessoa. O que não pode acontecer é que, como por exemplo, a gente tem já, o Ministério Público do Trabalho já constatou em algumas situações, por exemplo, em alguns grandes supermercados, se tem menos capotes do que a quantidade de funcionários que precisam entrar em ambiente frio. Você pode até ter o ambiente, você pode até ter o equipamento que pode ser utilizado por mais de uma pessoa, mas você vai ter que ter ele em número adequado para que todos os trabalhadores, no caso concreto, só pudessem entrar na câmara fria usando capote. Se não tiver capote, não entra. Quando a gente vê que na prática não é isso que acontece. Então, tem equipamentos que podem sim ser compartilhados, mas tem que ter um número adequado para sempre que for feito o trabalho numa situação que exige o equipamento, aquele trabalhador tem o equipamento disponível. Eu vou dar um exemplo como é fácil a empresa controlar isso. A empresa não controla através de monitoramento naquelas gôndolas quem é que está subtraindo um produto. Ela coloca seus equipamentos de observação e de lá do seu monitoramento ele está sabendo qual é o empregado que está usando o equipamento. Não precisa para cada... Vem a desculpa. Mas será que é preciso para cada empregado eu ter um fiscal? Não. Você está lá no seu monitor, está vendo todo o movimento da loja, todo o movimento da indústria, todo o movimento da área de ação do trabalhador. Diz aí, seu fulano, o senhor não está cumprindo isso aqui. O senhor não está fazendo isso. O senhor está se desprotegendo, causando prejuízo ao senhor próprio. Ótimo exemplo, né? Deu para compreender bem que às vezes é mais interesse em fiscalizar do que investimento, né, nesse caso. Próximo ponto, temos aqui outra informação para a gente aprender mais sobre o tema. Mito ou verdade que férias longas, elas são mais efetivas do que as curtas para os trabalhadores? Porque a gente também, quando a gente fala em exaustão, né, nesse trabalho, tem que levar em consideração que esse trabalhador precisa gozar desse direito que são as férias. Elas longas, elas são mais efetivas do que as curtas? Mito ou verdade? O que a gente poderia falar? O trabalhador precisa tirar 30 dias de férias mesmo para poder descansar ou pode tirar menos e vai ser efetiva também esse período de descanso?
quanto maior as férias, de fato, ele vai descansar mais. Isso aí é uma questão até simples de responder. Agora, o que tem que acontecer é que as férias têm que ser em períodos que possibilitem, de fato, o descanso. E hoje, um grande problema que nós temos visto em férias, de muitos funcionários, principalmente no alto escalão, é que as férias não são, de fato, efetivamente gozadas. É o que tem sido chamado no direito do trabalho o direito à desconexão. Né? Hoje em dia, com e-mail, com WhatsApp, com as mídias que nós temos, o que acontece é que muitas vezes trabalhadores entram de férias, mas não deixam de trabalhar. Então, claro, quanto maior o nível, a quantidade de dias, né, das férias, elas serão mais efetivas. Mas, principalmente, o empregado ele tem que, de fato, gozar aquele período de férias estabelecido em lei, né, de forma efetiva, tendo o total direito de se desconectar da sua relação de trabalho. Pode ficar à vontade, doutor. Eu ainda sobre essas férias, eu peço permissão. O seguinte, veja, com essa reforma trabalhista, o período de férias manteve-se, que era 30 dias, podendo o trabalhador da iniciativa privada negociar 10 dias. Então, gozava 20, negociava 10. Agora veio a alteração com a opção do trabalhador poder dividir essas férias em 2 períodos ou em 3, desde que um dos períodos de gozo, no mínimo, seja de 14 dias. Então, ele pode tirar 14 e os outros 16, ele dividir em 2 períodos. Mas aí, é muito importante, apesar de ser genérico as férias de 30 dias para qualquer trabalhador, há algumas atividades, pelas próprias as características, que aquele repouso de 30 dias não seria o ideal, mas o legislador colocou todo trabalhador numa igualdade nesse aspecto, não é? Então, fica a critério aí do trabalhador entender aquele período mínimo que ele teria para recuperar suas forças e dizer, olha, eu quero tirar uns 30 dias, não é? A empresa não obriga, não é compulsório aqueles 10 dias de negociação, nem a empresa fatiar. É uma faculdade do trabalhador, dos 30 dias que ele tem, ele dividi-lo. Deixa eu pedir mais uma vez licença aqui aos nossos convidados, porque a partir deste momento a gente vai a um rápido intervalo e a gente lembra que você pode interagir, mandar aqui a sua participação no 3424-1977, a nossa linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Fica conosco, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo mais sobre a prevenção de acidentes de trabalho. Demos início já no nosso programa quadro Mitos e Verdades. Estamos compreendendo o que é mito e o que é verdade e qual o procedimento que deve ser adotado por você, trabalhador, e também por você, empresário. Temos aqui outras informações, então vamos seguir aprendendo mais sobre o tema, um tema muito importante. E essa tela diz o seguinte: os EPIs, eles não causam desconforto? Os equipamentos de proteção individual, esses equipamentos, eles não causam desconforto? São todos confortáveis? Mito ou verdade? O que é que a gente poderia falar sobre isso? Porque o trabalhador ele pode, né, tentar justificar dessa forma. Eu não gosto de usar porque são desconfortáveis. O que é que a gente diz para esse trabalhador? Olha, essa pergunta ela merece, vamos dizer, uma reformulação como é posta. A questão aí não é o desconforto, vamos dizer, o que é melhor. É você se prevenir do acidente, se proteger, ou sofrer o acidente sem a utilização do equipamento. Né? Então, os engenheiros do trabalho que fazem esses equipamentos, o que é engenharia? Engenharia é o trabalho da boa convivência com as situações da natureza. Então, eles estudam o que é mais confortável.
né? Mas chega a um ponto que naturalmente poderá criar esse desconforto, mas o que se procura é o resultado. É o resultado útil da utilização para evitar o dano, né? Entre o desconforto e o risco do dano, se prefere o desconforto. Uma outra questão, se o trabalhador está com desconforto em excesso, ele tem que procurar a segurança no trabalho da empresa, porque provavelmente aquele EPI não é o adequado para aquele tipo de trabalhador. Né? E é o que eu costumo colocar muitas vezes, né? Por exemplo, um sapato que a gente usa, né? Causa um certo desconforto. O sapato não deixa de ser um EPI, né? Para nós usarmos no nosso dia a dia, né? É questão de estética, mas também não deixa de ser um EPI. Ninguém sai descalço na rua. Então, não cria esse desconforto todo, né? Se estiver criando um desconforto de forma excessiva, deve ser procurada a segurança da empresa, né, do trabalho, para, se for até o caso, trocar do EPI, porque ele tem que ser utilizado, né? Não é opção. Quem vai determinar se o EPI é necessário ou não para a atividade é a equipe técnica da empresa, a partir de estudos, a partir de constatação de que aquele EPI é exigido para aquela atividade. Não é escolha de ninguém, é imposição do meio de trabalho. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até uma outra afirmação, outra tela. Mito ou verdade que o equipamento de proteção individual, ele custa caro para a empresa, esse equipamento? Não. Isso se chama o custo e o benefício. O custo econômico e o custo social. O trabalhador, não há preço que pague, o trabalhador vitimado, principalmente vítima fatal, a morte. Né? Então, não há preço que se pague. Então, esse custo que a gente já foi dito desde o início do programa, através do Dr. Leonardo, a empresa, ela está investindo na segurança do trabalhador e dela própria. Porque, fatalmente, todos os casos que forem à Justiça do Trabalho e se constatar essa responsabilidade da empresa, aí sim o custo é alto. As indenizações são altas. Porque vitimou uma pessoa, afastou da sua convivência, dizimou uma família. Um trabalhador, principalmente os trabalhadores de menor poder aquisitivo, quando ele é o arrimo de família, ele sustenta a família. Quando ele desaparece, desestruturou aquela família. Ok. Próximo ponto, outra afirmação, verdade ou mito? Tem que usar vários EPIs de uma vez só? Vai depender da atividade. Né? Por exemplo, no início da reportagem, se mostrou um trabalhador que ele informou que tinha 7 equipamentos de proteção. Vai depender muito da atividade. E é como eu falei antes, quem vai dizer não é o empregado que vai dizer, não é o empregador. Quem vai dizer é um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, a partir das atividades que são desempenhadas. Então, existem casos que, de fato, o trabalhador vai ter que usar mais de um EPI. E existem casos que ele sequer utiliza EPI. Né? Uma atividade, por exemplo, no comércio. Ele não precisa de um equipamento próprio de proteção. Ele vai precisar de uma vestimenta normal, como a gente precisa para estar no dia a dia. Mas pode sim existirem situações, trabalhos, em que existe a necessidade de utilização de vários EPIs ou até de 7 EPIs, como colocado no início da reportagem. Próximo ponto, outra afirmação, mito ou verdade, todos têm os mesmos sentimentos, né, em relação ao estresse no trabalho, todo mundo reage da mesma forma quando é pressionado no trabalho. Mito ou verdade? A gente falou também da importância, né, de se tratar esse trabalhador, de ele ter esse período de descanso, mas quando o trabalhador ele está lá em uma situação, né, vários trabalhadores numa mesma situação de estresse, ele vai reagir da mesma forma ou não? Cada pessoa tem uma forma de reagir àquela situação. Cada pessoa tem um limite, certo? Obviamente, esses estão todos no mesmo patamar, sofrendo a mesma pressão, mas cada um alcança seu limite e tem efeitos diferenciados. Só que aí se analisa uma média. Uma empresa que ela não pode se justificar dizendo, olha, eu tenho 100 pessoas trabalhando nessa mesma situação. E só seu fulano adoeceu, sim. Só porque chegou o limite de seu fulano, certo? E ela tinha que ter a capacidade de captar que aquele senhor fulano não alcançaria a pressão, não suportaria a pressão que estava sofrendo.
Os 99 suportaram. Né? Então, isso é de responsabilidade da empresa, a dimensão, através de seu departamento de segurança, seu departamento médico, ficar constantemente monitorando e alcançando os efeitos danosos aos organismos dos seus trabalhadores. A empresa tem que se organizar nesse sentido. E vamos dizer, isso é caro? Voltamos àquela estaca, não é caro. É preferível para a empresa a obedecer à legislação que trata do assunto para evitar um custo maior depois do resultado lesivo ao trabalhador. A gente, no começo do programa, a gente leu aqui, para quem está em casa nos acompanhando, né, um dado muito preocupante de 700 mil acidentes de trabalho por ano aqui no nosso país. São números que são divulgados, números da Previdência Social e Ministério do Trabalho. Esses números revelam 700 mil acidentes por ano. São números notificados, mas existe aí uma subnotificação. E o que é que seria essa subnotificação? O número pode ser ainda maior de acidentados aqui no nosso país? Como é que a gente compreende essa afirmação? O número é bem maior. Porque o que acontece? Toda empresa ela está obrigada, e quando a empresa não emite a comunicação de acidente de trabalho, qualquer pessoa pode emitir essa comunicação. Mas empresas com alto índice, alto número de acidentes de trabalho, ela tem que pagar valores maiores no seu fator previdenciário e no seu seguro de acidente de trabalho. Então, muitas vezes, as empresas procuram mascarar. O acidente típico é muito mais difícil de mascarar, mas as empresas procuram mascarar os adoecimentos, as doenças ocupacionais que são, como bem afirmado pelo Dr. Milton anteriormente, são equiparadas a acidente de trabalho para ter que pagar um valor menor para a Previdência Social. Então, os números são bem maiores, né? Se cogita em coisa de 2 a 3 vezes mais, principalmente em relação às doenças ocupacionais, que as empresas procuram sempre não apresentar os dados concretos para não ter que investir em segurança. Para não ter que investir em segurança. E para que elas... Porque hoje, qual é a regra do sistema? Que todo custo que a Previdência tem por um acidente que não deveria ocorrer, por uma doença que não deveria existir, que existe por negligência, por falta de controle, por falta de prevenção da empresa, ela tem que ser obrigada a reparar os cofres públicos, através das ações regressivas previdenciárias. Então as empresas fazem de tudo para não notificar, quando possível, algumas empresas, não todas, é claro, procuram não notificar os seus acidentes para mascarar uma realidade existente da empresa. Aí, no caso, no ambiente da empresa, né, aconteceu um acidente, como é que funciona essa notificação dentro da empresa? Esse trabalhador procura quem assim que ele sofre um acidente de trabalho? Toda a empresa tem uma equipe preparada para receber esse trabalhador e orientá-lo? As empresas, de acordo com a quantidade de trabalhadores, elas têm os engenheiros de segurança, o médico de segurança, coisa e tal. É através dessas pessoas que eles fazem a notificação. Comunicam, olha, seu fulano se acidentou em tal setor, certo? Como foi o acidente? Tem a assistência imediata, levando para um ambulatório, um centro de recebimento dessas pessoas. E algumas empresas, dependendo do tamanho, têm seus próprios ambulatórios. Né? E aí ela notifica a Previdência, porque as estatísticas são feitas através dessas notificações. Né? Essa subnotificação, como foi muito bem destacado pelo Dr. Leonardo, é o seguinte: se aquela empresa ou aquela categoria, porque a Previdência e o Ministério do Trabalho e Emprego, eles estudam estatisticamente que tal atividade, porque nós temos uma gradação, né? Quais são as atividades que tem maior acidentes. Aí, tal atividade tem um índice tal de acidente, tal. E aquilo ali onera no seguro que a empresa paga para suportar a Previdência nessa reparação. Então, a proporção que vai aumentando aquela categoria, o seguro vai aumentando. Quer dizer, um custo para a empresa. Aí eles, erroneamente, eu digo empresas de pouca responsabilidade social ou nenhuma responsabilidade social, se omitem de estar comunicando isso. Ah, mas isso aqui é besteira, uma coisinha dessa aqui eu não vou notificar, não. Quando tudo isso aí pode trazer resultados negativos, não é? A gente tem um número, né, divulgado também pelo Ministério do Trabalho, de um dos setores, né, que há mais casos de acidentes é o setor de serviços. E, no caso, principalmente o de transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário está ali no ranking. Ocupa o primeiro lugar
em quantidade de óbitos e o segundo lugar em incapacidades permanentes. Esse dado do Ministério do Trabalho, como a gente bem informou, e o perfil dos acidentados é algo muito curioso, né? A maioria, 102 mil trabalhadores que sofrem, né, acidentes, tem entre 30 e 34 anos. E mais da metade desses casos aconteceram na região sudeste do nosso país. Foram 330 mil acidentes. E a gente vê que são pessoas em idade produtiva, de 30 a 34 anos, e muitas têm essa questão da incapacidade permanente, né? O que ainda onera ainda mais essa questão, né, social, esse contexto todo, como foi bem explicado aqui através dos convidados. Como é que vocês analisam essa questão do setor de serviços ser o que mais registra casos de acidentes? É um setor que tem muito acidente na área de trânsito. Uhum. Né? Hoje, uma das grandes causas de acidente no Brasil está relacionado com esse trânsito maluco que nós temos e que gera vários acidentes, tanto que não são acidentes de trabalho, como acidentes de trabalhadores que estão exercendo suas atividades. Uhum. Né? Em relação a esses números, eu queria só pontuar, Wagner, até para o ouvinte, né, o telespectador que tiver interesse em conhecer esses números melhor, que os dados são da Previdência, são do Ministério do Trabalho, só que o Ministério Público do Trabalho ele é depositário desses dados. Né, por conta de uma previsão da lei complementar, o Ministério Público, não só do Trabalho, o Ministério Público, de uma forma geral, tem acesso a qualquer tipo de informação, desde que seja importante para as suas atividades. Uhum. Então, há uns anos já, o Ministério Público do Trabalho recebe esses dados da Previdência e o Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho, fizeram o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho. Quem tiver interesse e curiosidade, coloque essa expressão no Google, Observatório Digital em Saúde e Segurança no Trabalho, que está acesso na internet, não na intranet. Nós não colocamos o nome de empresas por questões legais, mas está na internet o quantitativo de adoecimentos, perfil do adoecimento, quantidade de afastamentos. Se, por exemplo, eu quiser saber agora, eu não saberia dizer, mas se eu quiser saber agora quantos acidentes que teve no município de Chechel, aqui no interior de Pernambuco, ou de Maraial, ou de São Paulo, de Guarulhos, ou de Novo Hamburgo, o observatório tem como dizer para a gente. E ele é uma ferramenta tão poderosa, não só de conhecimento da sociedade, do perfil do adoecimento, mas de conhecimento para o próprio Ministério Público definir quais são as suas metas prioritárias. E ele é uma ferramenta tão importante que foi apresentada agora no mês de setembro, agosto ou setembro, do Congresso Mundial de Segurança do Trabalho, que foi realizado em Singapura e foi reconhecido pela OIT como uma das boas práticas para a prevenção de acidente de trabalho no mundo. Uhum. Né? Então eu convido a todos que tiverem interesse, está na internet, né? É fácil, basta acessar e qualquer pessoa que tiver curiosidade vai poder entender um pouco mais onde acontecem os acidentes, como acontecem, por que acontecem. Sem falar também o nome da empresa, a gente tem já participações através do nosso WhatsApp, 99418-1206. Você tem dúvidas, pode acessar o nosso WhatsApp, deixar aí sua participação. A Josilene, ela mandou uma mensagem para a gente falando da empresa prestadora de serviço para a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Ela fala o nome da empresa, mas a gente não vai divulgar. E ela falou o seguinte, que saiu dessa empresa há cerca de um mês e eles ainda não pagaram, né, os direitos que ela tinha, e os colegas dela também, que trabalham ainda na empresa, não receberam ainda o salário de outubro. Isso desde o 5º dia útil e eles ainda não receberam. Não foi feito esse pagamento de outubro. E ela quer saber qual o procedimento que esses colegas e ela também pode adotar para tentar sanar esse problema, né? Chama a atenção porque é uma empresa que presta serviço para o governo do estado, Secretaria Estadual de Saúde. E outubro, né? A gente já vai para o fim de novembro, eles não receberam ainda o pagamento de outubro. Eles podem fazer alguma coisa? Pode, veja. Eu acredito que essa é uma terceirizada, certo? Aí pela legislação, o empregador, o mês que se vence, ele é para pagar no máximo, venceu o mês X, no caso dela foi outubro, né? Outubro. É para pagar no máximo até o 5º dia do mês de novembro. Então, aí já se viu que ultrapassou. Pelo que eu captei dessa pergunta específica, ela já não está mais na empresa. Uhum. Ela disse que já saiu, né? Então, nessas alturas, ela vai ter que se socorrer da Justiça do Trabalho. Mesmo que ela estivesse trabalhando, ela também poderia se socorrer. Só que todos nós sabemos que quem está trabalhando se sente, vamos dizer assim,
temeroso de recorrer à Justiça do Trabalho para não ter como resultado um despedimento até antecipado. Mas no caso dela. Mas o que eu quero dizer é que, o seguinte, ainda no quadro anterior, todo trabalho tem o mesmo valor. Aliás, todo empregado tem o mesmo valor. Só que algumas atividades, elas trazem reflexo não só na vida do trabalhador A, mas ela pode trazer um aspecto danoso, não só para o trabalhador A, como para todos que se servem do serviço dele. Então vamos ver o seguinte: se você trabalha no comércio, é comerciário, está estressado, ultrapassou sua jornada de trabalho, mas está estressado e há um efeito ali praticamente direto só em você. Mas vamos admitir, você é um motorista de ônibus e está estressado. Os efeitos desse seu estresse podem se multiplicar e ser gerado para a sociedade. Se você está no ônibus estressado, você vira o ônibus e mata 3, 4, 5, 10, 20. Não é isso? Um aviador está estressado, ele embica o avião e mata os usuários todos. Né? Como nós tivemos um exemplo lá, um maluco que embicou o avião e matou todo mundo. Então, certas atividades, eles trazem reflexo não só ao trabalhador e à sua família, mas ele traz para a sociedade. Então, essas atividades... Um dia desse, um advogado fez uma sustentação, eu estava compondo uma turma de julgamento, eles fazem uma empresa de ônibus. Mas a empresa não tá cometendo nenhum ilícito, porque está utilizando o trabalhador, está pagando as horas extras dele. Aí eu disse, não, mas a sua empresa é diferente. Esse motorista de ônibus aí, numa linha interestadual, se ele virar o ônibus, vai matar muita gente. Se ele bater com uma carreta de frente, ou se bater com outro ônibus, não é só ele que está sofrendo, nem a família dele, não. É a sociedade toda. Ficou assim, né? Mas que a importância é que cada caso é um caso. Por isso que quando se judicializa a questão, aí ali vai se apreciar os efeitos daquela legislação naqueles casos específicos. Deixa eu pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes eu tenho uma ótima notícia para você que está acompanhando aqui o programa Assunto do Dia, uma notícia muito especial. Esse recado é uma grande novidade para o povo evangélico, é a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, tem ternos a partir de R$ 199,00 e os vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva entende como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. Inclusive aqui, essa roupa que estou vestindo hoje no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva, que você vai encontrar preço bom e qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira esse recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Tem Lady Eva em Boa Viagem, próximo à pracinha, tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho e também no Shopping Guararapes. São várias opções para você encontrar roupa com a qualidade que só a Lady Eva oferece. Lady Eva Moda Evangélica, você quer outras informações? 3096-0099, 3096-0099. Pode ligar sim para a Lady Eva para ter outras informações. Agora vamos a um rápido intervalo e até já!
Voltamos com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Que tal iniciar uma nova semana com uma colocação, não, uma recolocação no mercado de trabalho? Então vamos mostrar a partir deste momento as vagas disponíveis. Muita atenção para você que está em casa e boa sorte! Está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho? Olha só as vagas disponíveis para hoje. Tem aqui 3 vagas para motofretista, 3 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, a experiência exigida é de 6 meses e o salário é de R$1.000. São 3 oportunidades para motofretista. Próxima vaga, vamos conferir agora mais oportunidades, 73 vagas para auxiliar de limpeza, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$937. São 73 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos juntos conferir mais vagas de emprego. Agora são 7 vagas para auxiliar administrativo, escolaridade não exigida, experiência de 6 meses, R$1.087 é o salário. E a gente lembra, né? Essas 7 vagas, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. São 7 vagas para auxiliar administrativo. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre a prevenção de acidentes de trabalho. Tem muita gente interagindo, mandando participações, perguntas e respondendo também a nossa enquete. A partir deste momento, vamos conferir de quem é a pergunta que chegou através da nossa linha interativa. O Severino Xavier do Ibura, ele tem 59 anos, ele ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Ele disse que foi atropelado no caminho para o trabalho e acabou fraturando o braço. Posso dar entrada como acidente de trabalho? Será que ele pode? O caso desse telespectador é o chamado acidente atípico. Não foi no trabalho, mas é o chamado acidente, também chamado acidente de percurso. Ele aí é considerado acidente de trabalho, tanto indo para o trabalho como voltando, retornando do trabalho. Aí nesse caso aí ele pode dar entrada como acidente de trabalho, através da comunicação, da CAT, comunicação de acidente de trabalho. Okay. Aí identifica como atípico, né, de percurso. Temos outra dúvida. Outro telespectador que ligou para a gente, ele não quis se identificar, disse que tem 56 anos, ele fala o seguinte: tive 3 infartos no local de trabalho. Isso pode entrar como acidente de trabalho? Teve 3 infartos no local de trabalho. Caracteriza como um acidente de trabalho? Caracteriza, né? Tendo ocorrido no local de trabalho, sim. Agora precisa saber também, investigar, né, se teve algum tipo de relação desse infarto que ele teve com as condições de trabalho que ele teve. Porque pode ter ocorrido aí algum tipo de culpa da empresa ou não. Pode ter sido apenas fatores externos. Mas o fato de também ter acontecido do mesmo jeito que aquele que acontece no acidente de percurso, o fato do acidente ocorrer dentro da empresa também caracteriza um acidente de trabalho. Agora, evidentemente, que se tiver uma culpa da empresa, se as condições de trabalho desencadearam esse infarto, ela vai ser obrigada também a pagar uma indenização pelo acontecimento. Se caso não, se só foi uma coincidência de ter ocorrido na empresa, apesar de ter um acidente de trabalho, ela não teria nenhum tipo de responsabilidade de pagamento posterior de qualquer indenização. Ok, temos outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas diz o seguinte: sofro com um problema no meu ombro, né? E esse problema ele vinha me atrapalhando na função de caixa que eu exercia na empresa. Mas tem uma questão que tudo, quando eu trabalhava na função de caixa, era cronometrado, né? Tudo tinha que ter o tempo do atendimento ao cliente e, neste caso, tinha que passar produtos pistolando, né? Ou então digitando. Ela disse que pegava muito peso, como galão e até mesmo latão, para fazer esse registro. Ela disse que ficou afastada por várias vezes com um problema nesse ombro e a empresa ainda colocou ela por auxílio e não por acidente de trabalho. Hoje
ela disse que sofre principalmente, né, para cuidar do bebê de 2 anos. Ela já sentia esses sintomas há um certo tempo. Passou o tempo, ela também contraiu a depressão, porque ela foi demitida do trabalho. E ela quer saber o seguinte: neste caso, né, que eu acabei de descrever, a empresa ela poderia ter me demitido, eu fui demitida há 2 meses. Deu para entender um pouquinho, né? Deu demais. Essa moça aí, se ela judicializar isso aí, vai ser feita uma perícia. Para saber se aquelas queixas dela realmente são decorrentes do trabalho, né? Se é aquele esforço repetitivo, se é uma bursite, se é uma tendinite, se aquele esforço repetitivo gerou esse mal, essa patologia que ela está a descrever. Agora, constatando-se que ela realmente, no momento da demissão, ela estava portando essa patologia, não poderia ser demitida. E mesmo assim, não poderia ser demitida. E mesmo assim, constatando-se também isso, ela teria uma garantia no emprego, depois de retornar da Previdência, dizendo que ela está apta para trabalhar, porque o correto, aí, constatando-se que ela estava doente naquele momento da demissão. Se comunica à Previdência de que fulano de tal está em tal situação. Os primeiros 15 dias daquele afastamento, e a empresa afasta ela. Aqueles primeiros 15 dias, a empresa paga. E do 16º dia em diante, passa a ser da Previdência. A Previdência vai analisar se aquilo é uma doença, vamos dizer, que não é do trabalho, mas se for do trabalho, ela passa a ter uma garantia de 1 ano depois de retornar. Se ela passar 1 ano afastada, quando ela voltar, ela tem 18 meses, ou melhor, 12 meses de garantia. Se o empregador colocar ela para fora, vai ter que indenizar esses 12 meses. Vamos à próxima participação. A próxima pergunta é da Vânia de Oliveira, da Iputinga. Ela ligou para a gente e disse o seguinte: eu tenho 1 hora de almoço, precisei resolver alguns problemas pessoais nesse intervalo, mas meu chefe disse que não poderia sair porque se acontecesse algum acidente nesse período, a empresa ela não se responsabilizaria, né? Isso procede mesmo? Se aconteceu o acidente... Ela tem 1 hora de almoço, o empregador não pode proibir o empregado de utilizar o seu horário de intervalo da forma como ele quiser. Ele não pode proibir. Né? Aqui eu já tive uma ação civil pública, né? Não vem ao caso o nome da empresa, onde nós fizemos um acordo em vários itens, e um desses itens era porque a empresa não permitia que o seu empregado saísse do trabalho durante o horário do almoço. O que eu oriento a ela é que, no caso, inclusive porque ela ainda está trabalhando, se ela quiser, ela faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? Colocando os dados concretos para que o Ministério Público do Trabalho possa investigar e, se for o caso, se constatar, obrigar essa empresa que ela cumpra a lei, que é autorizar que os seus funcionários podem utilizar o horário do intervalo como eles bem entenderem. Ótima explicação. Próxima pergunta é da Elaine de Carpina. Ela disse que sofreu um acidente quando largou do trabalho e a empresa ela disse que a empresa fez o cadastro no INSS como ela se estivesse doente. No papel colocaram como ela se tivesse comparecido na empresa um dia antes do acidente. Gostaria de saber se esse procedimento está correto e se pode ter algum prejuízo, né, depois. Estou na empresa há 2 meses e o acidente foi no percurso. Ela voltando para casa poucos minutos após sair da empresa. O que a gente poderia responder? Esse é o acidente de percurso, como ela mesmo já identificou aí. É o acidente chamado atípico. Ela estava indo para casa. Saiu do emprego, estava indo para casa. Aí vejamos. Situações mais concretas. Se ela estava indo em condução própria, tomou um ônibus ou foi numa carona, qualquer coisa desse sentido, a empresa não terá responsabilidade nesse acidente. Certo? Esse acidente será coberto pela Previdência e a Previdência não vai cobrar nada da empresa. A empresa não concorreu com esse acidente. Ela estava indo para casa, né? Da forma que eu relatei. Mas admitamos o seguinte: se ela estava indo para casa em condução da empresa, ônibus que a empresa fornecia, e isso foi causado pelo motorista da empresa,
isso ou aquilo. Aí a empresa vai responder. Mas esse caso dela, eu fiz apenas para ilustrar os telespectadores, mas eu entendi que ela foi por condução sem uma interferência da empresa. Aí a empresa não responde por nada nesse caso. Mas a preocupação dela também é porque no papel a empresa informou que ela teve no local de trabalho só no dia antes do acidente, né? No dia do acidente, quando ela deixou a empresa, não constava que ela tinha comparecido. Se aí não é verdade, é fraude. A empresa está fraudando. Foi mais ou menos assim. Se essa informação dela, eu captei agora, se essa é a informação que ela está dizendo, olha, tudo que não for a verdade, tudo que não aconteceu e é retratado em documentos, certo? É fraude. Se ela um dia antes estava trabalhando, não pode dizer que ela não estava trabalhando. Não é isso? Então é fraude. A empresa vai responder pela fraude. E isso vai depender de provas, se for o caso, até pendente à justiça. Porque qual é o principal motivo pelo qual a empresa não quis reconhecer como acidente de trabalho, se de fato ele aconteceu, como foi informado pela telespectadora? Porque aí ela teria uma estabilidade de 1 ano após o retorno da alta do INSS. Só que se existir dúvidas, fraude de um lado ou do outro, dúvidas como isso aconteceu, isso vai ser dirimido, vai ser resolvido através de um processo na justiça, com testemunhas, com a obtenção. Se ela trabalhou, ela pode pedir o cartão de ponto dela do dia anterior, para comprovar que estava trabalhando. E se for comprovado que de fato aconteceu da forma como ela informou, né, e como a empresa não quer cumprir de forma espontânea o que determina a legislação, a Justiça do Trabalho pode determinar que a empresa reconheça isso como um acidente de trajeto, um acidente de trabalho. Temos mais outra pergunta. A Madalene Pereira, ela ligou para a gente, tem 54 anos, mora aqui no Recife. Ela disse que colocou a empresa na justiça há 3 anos, porque demitiram ela após sofrer um acidente no local de trabalho. O médico da empresa alegou que eu não tenho doença, não tenho doença nenhuma. E ela fala que está com sequelas. Os braços eles ficam inchados e não consegue trabalhar mais. É correto o médico demitir o funcionário doente? Dá esse laudo, né? Que ela fala que esse médico do trabalho deu. Essa situação é mais ou menos parecida com a anterior. Isso vai para a justiça e ela vai ter um ônus de provar através de perícia, pode ser até a perícia previdenciária inicialmente, ou a perícia perito nomeado pelo juiz que estava doente ou estava com aquela situação ali no momento da saída. E vou mais acrescentar, existe doenças que ela se manifesta muito depois que o trabalhador saiu. A empresa nem sabia que ele estava com aquela doença, que ela tem uma manifestação tardia, como é o caso do amianto. Depois de 20 anos que saiu da empresa, tá sendo gerado as ações indenizatórias, porque os sintomas no organismo do trabalhador surgiram depois de 20 anos. Ok, deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados, né? A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete, a gente vai conferir agora o resultado dessa enquete. A pergunta foi se você já sofreu algum acidente de trabalho. 75% das pessoas que ligaram para a gente e interagiram falaram que sim, que já sofreram acidente no ambiente de trabalho. 25% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Recebemos aqui um grande número de perguntas, muita gente ligou, também participou através do WhatsApp. Infelizmente não vai ter tempo, né? A gente não tem tempo de responder todas as perguntas, mas desde já agradecemos sua participação e atenção aqui ao assunto do dia. Queremos agora agradecer a participação dos convidados, já adiantando que vamos marcar, né, um retorno, porque tem muita gente participando, muita gente agradecendo aqui as orientações que foram repassadas, muito bem repassadas, e a gente agradece ao doutor Leonardo Mendonça, procurador do Trabalho e coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Trabalho daqui de Pernambuco. Doutor Leonardo, muito obrigado, volte mais vezes aqui no nosso programa. Um último recado. Na verdade, eu que agradeço a possibilidade de falar de um assunto tão importante. Estou à disposição, né? Sempre que quiser falar sobre algum assunto, sobre o próprio amianto, construção civil, trabalho no setor de energia, em qualquer assunto relacionado ao meio ambiente de trabalho, eu estou à disposição, porque é importante esclarecer para a sociedade, né, para que a gente continue nessa busca de uma cultura mais prevencionista, uma cultura onde as pessoas se preocupam mais em ter saúde no trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Leonardo. Também queria agradecer ao doutor Milton Gouveia, juiz, gestor regional do Programa Trabalho Seguro, do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco. Doutor, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição, porque tanto o juiz, no nosso caso,
como o procurador, doutor Leonardo, nós não só temos vamos dizer, na situação que vivenciamos, nós não só temos a obrigação com nossa atividade típica, no meu caso, julgar, e no caso dele, emitir parecer e fiscalizar, né? Nós temos uma obrigação social de transmitir e conscientizar todos aqueles que estão nos ouvindo como ele se protege, como ele deve se proteger, como ele deve se conscientizar que a proteção dele na atividade, do empregador também, protege a própria família e protege a sociedade de forma indireta. Então, nós temos a obrigação de não recusarmos qualquer convite que possa transmitir essa necessidade, essa obrigação social de todos. Mais uma vez aqui, muito obrigado aos convidados, voltem mais vezes ao programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço para você e para toda a sua família. Até lá!